Hello, students! How are you doing? Nas nossas últimas aulas, estudamos sobre o grau comparativo dos adjetivos em inglês, que a gente chama de degrees of comparison. E aí nós vimos que nós podemos comparar dois elementos, duas pessoas, dois objetos, dois lugares de diferentes formas. Nós temos o comparative of equality, que é o comparativo de igualdade, onde nós vamos comparar dois elementos igualmente em relação a um determinado adjetivo. Por exemplo, Karine é tão legal quanto Rosana. Então, eu estou comparando duas pessoas em relação ao adjetivo legal, mas trazendo uma comparação de igualdade, porque uma é tão legal quanto a outra. Mas nós também temos aqueles comparative of superiority, que são os comparativos de superioridade, onde um elemento é mais do que o outro. Então, a partir disso, nós vamos fazer uma aula prática, né? O teacher trouxe agora uma atividade para vocês fazerem. Como aqui é um vídeo, então quando vocês forem ler as frases, escrever as frases no caderno, dê uma pausa no vídeo para você ver como é a frase, e escrever no caderno para depois analisar sobre a resposta. Certinho? Let's go? Bom, nossa primeira questão é essa. Complete the sentence with the comparative of equality of the adjectives in the parentheses. Complete as frases com o comparativo de igualdade dos adjetivos entre parênteses. Então perceba que em cada letrinha nós temos um adjetivo entre parênteses e a gente vai igualar os dois elementos em relação a esse adjetivo. Por exemplo, na letra A, English is easy Portuguese. O que é que a gente quer dizer aqui? Que o inglês ele é mais fácil que ele é tão fácil quanto o português. Desculpe, né? Então como é que eu vou fazer o tão fácil quanto em inglês? Lembrem das regras, né? A palavra as, mais o adjetivo e depois a palavra as. É dessa forma que formamos o comparativo de igualdade. E aí você vai fazer com as outras 4 frases. Vai ser da mesma forma. Vamos para a próxima questão. Complete the sentence with the comparative of superiority of the adjectives in the parentheses. Completa as frases com um comparativo de superioridade dos adjetivos entre parênteses. Aí aqui a gente tem que lembrar o seguinte. Quando a gente está falando de comparativo de superioridade, nós temos 2 regras. Se o adjetivo for curto, ou seja, possui uma ou 2 sílabas, ele vai ter uma regra específica, né? A gente coloca o ER no final do adjetivo e depois a palavra then. Porém, se o adjetivo for longo, ter mais de 2 sílabas, a gente vai utilizar a palavra more, o adjetivo e depois a palavra then. Então, são essas regras que vocês devem prestar atenção na hora de responder tanto a primeira questão quanto a segunda, certo? Revisem os vídeos antigos para vocês verem como é as regras, porque essas regras elas confundem um pouquinho, tá? Boa sorte, respondam tudo no caderno, coloquem todas as frases já com a resposta, para na próxima aula nós falarmos sobre essas frases aí. E na próxima aula também, o teacher vai trazer um novo assunto para a gente trabalhar. Certinho? Bye, bye e bons estudos!